A gente não percebe num primeiro momento que, na verdade, não tem nada ali acontecendo naquela cena, que aquela cena é mais uma das nossas projeções. Então, quando a gente consegue perceber, este é o primeiro elemento do perdão, uma coisa muito importante, que se a gente conseguir entender, vai mudar completamente a forma como a gente se relaciona com a nossa vida. A gente entender que tudo que a gente vê fora, a vida como a gente conhece, é uma projeção das nossas próprias crenças. Nós estamos criando tudo aquilo que a gente vê pro bem e pro mal. Você já ouviu falar que o perdão é a chave para a felicidade? Mas o que é o perdão verdadeiramente? Este é o assunto do vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Sabe o que é mais legal? Que o perdão, ele não é só a chave para a felicidade. Ele é, na verdade, uma ferramenta muito necessária para que a gente desfaça as ideias que a gente tem, as mentiras que a gente vive sobre vitimização. E aí, quando a gente consegue reverter esse processo, ou quando a gente consegue desfazer essas mentiras, a gente para de reviver todas as historinhas em looping que a gente revive na nossa vida e que a gente já tá cansado, né? Não aguenta mais. Sempre as mesmas histórias, as relações mudam, mas as histórias são as mesmas. A gente troca de emprego, mas as dificuldades são as mesmas. A gente muda de país às vezes e a gente continua encontrando os mesmos tipos de pessoas. Será que isso é coincidência, né? Será que isso faz parte de algum processo aí que a gente desconhece? Algum processo ao qual a gente é alheio, né? Alheio à nossa vontade? Não. Tudo aquilo que a gente vive na nossa vida vem das vibrações com as quais a gente se alinha. A gente atrai as experiências, as pessoas, aos lugares de acordo com aquilo que a gente precisa curar dentro da gente. E é aí que tá a grande sacada a respeito do perdão. Então, para que a gente possa entender o que é o perdão verdadeiramente, eu vou começar falando para vocês o que ele não é. Porque a gente constrói conceitos muito errados sobre o que é o perdão, né? E como se a gente estivesse lá, vamos supor que a gente passou por alguma situação e a gente ficou com muita raiva de uma pessoa porque ela fez alguma coisa contra a gente. Imagine aí qualquer situação que você tenha passado na sua vida, pode ser até que recentemente. Quando a gente fala em perdão, né, a ideia de perdão do mundo é de que eu, vamos supor, lá do alto da minha pedra da bondade, eu vou perdoar uma pessoa. E olha, na verdade eu nem acho que ela merece, tá? Mas como eu sou uma pessoa muito superior a tudo isso, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito legal mesmo, então eu vou perdoar. Mas olha, desaparece da minha frente, tá? Nunca mais quero ver tua cara. Tá perdoado, mas nunca mais quero ver tua cara. E é lógico que eu tô aqui exagerando, né? Para que a gente perceba o tanto que isso chega a ser caricato, porque esse nosso movimento de perdão, né, do que o mundo chama de perdão, ele é feito numa intenção de barganha, na verdade. Então, eu te dou o meu perdão para que no fundo eu deixe de me sentir triste, eu deixe de me sentir com raiva, eu deixe de me sentir, inclusive, algumas vezes, culpado por isso que aconteceu. Porque no fim das contas, lá bem no nosso inconsciente, a gente sempre vai se questionar, né? Qual foi o gatilho, né? Qual foi a razão que eu dei para que esta pessoa me ferisse dessa maneira? A gente pode não querer admitir isso num primeiro momento, a gente pode não querer olhar para isso num primeiro momento, mas lá no nosso inconsciente a gente vai estar se perguntando: sabe aquela coisa, o que eu fiz para merecer isso? Esse é o tamanho da nossa culpa, esse é o tamanho da culpa que a gente sente, inclusive quando a gente se percebe
ferido por alguém ou por alguma situação externa a nós. Bom, aí, tendo bem claro, né, quais são essas características do perdão do mundo, daquilo que o mundo chama de perdão, vamos então tentar entender o que é o perdão verdadeiro. Bom, a gente vai partir do entendimento daquilo que eu expliquei para vocês em vídeos anteriores, né? Acho que 2 vídeos atrás, quando eu falo da nossa crença na separação da nossa fonte. Então, por que a gente se sente separado da nossa fonte, né? A gente tem essa culpa que é inconsciente, essa culpa que tá lá bem escondidinha da gente para que a gente não perceba, não se dê conta dela. E aí, a partir dessa culpa inconsciente que a gente tem, a gente sai projetando coisas no mundo a partir das nossas crenças, e a base das nossas crenças é essa culpa. Então, a crença de que me falta muita coisa, a crença de que eu não sou uma pessoa bacana, a crença de que eu sou falho, eu projeto, carregar todas essas coisas dentro de mim é muito pesado, é muito doloroso. Então, o que a gente faz? A gente projeta isso no mundo com 2 funções, né? Uma de colocar mesmo isso para fora, porque é muito doloroso carregar isso tudo dentro da gente. E outra, porque eu preciso de uma forma de confirmação daquilo que eu acredito, né? Por mais que essas crenças sejam inconscientes, essas crenças de que eu não sou bastante, de que eu não sou boa, de que eu não dou conta, por mais que elas sejam inconscientes, a gente vai colocar isso para fora, né, no mundo, a gente vai projetar isso no mundo para que a gente possa ter uma confirmação de que não, eu não tô louca. Eu realmente não sou bastante, eu realmente não mereço. Né? A hora que a gente vê isso confirmado em tudo aquilo que a gente projeta para fora, vem até uma sensação de alívio, porque não, eu não tô doida. E aí acontece a mesma coisa quando a gente se percebe ferido, quando a gente se percebe como vítima de alguém ou de algum acontecimento. A gente não percebe num primeiro momento que, na verdade, não tem nada ali acontecendo naquela cena, que aquela cena é mais uma das nossas projeções. Então, quando a gente consegue perceber, este é o primeiro elemento do perdão, uma coisa muito importante, que se a gente conseguir entender, vai mudar completamente a forma como a gente se relaciona com a nossa vida. A gente entender que tudo que a gente vê fora, né, a vida como a gente conhece, é uma projeção das nossas próprias crenças. Nós estamos criando tudo aquilo que a gente vê para o bem e para o mal. Quando você consegue se apropriar dessa ideia, quando você consegue ter muita clareza com relação a isso, se tudo o que está acontecendo lá fora é só uma criação da sua mente, o que aquela outra pessoa te fez mesmo? Aquela outra pessoa não te fez nada, porque na verdade ela também está vivendo o sonho a partir da mente dela. Ela também está projetando as próprias crenças. Mas quem ela é de verdade? O que é que existe por trás de toda essas camadas e camadas de crenças? Por trás dessa capa, por trás dessas máscaras que essa outra pessoa veste? Existe um ser perfeito e absoluto, tal qual você mesmo. Quando Jesus disse, perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem, não era sobre o que eles haviam feito, era sobre eles não saberem o que estavam fazendo. Percebe a diferença? Jesus não falou, olha, Pai, eles são uns cretinos, me pregaram aqui nessa cruz, eu vim aqui só para dizer a verdade, isso é injusto. Não, perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. Neste momento, era como se Jesus estivesse nos dizendo,
Aprendam a olhar além. As pessoas não sabem o que fazem. Elas estão colocando para fora as suas próprias crenças, assim como nós mesmos estamos fazendo o tempo todo. E aí você pode falar para mim: "Ah, tá bom, mas o que eu faço não machuca ninguém". A gente não tem ideia da proporção daquilo que muitas vezes é só um pensamento. Tudo que a gente vê do lado de fora é o que a gente acredita a nosso respeito. Então, se a gente vive hoje no mundo guerras, poluição, falta de comida e um monte de outras coisas, aonde estão os nossos pensamentos de guerra, de escassez? Essa é a mágica do perdão. A mágica do perdão é olhar e perceber que tudo isso não passa de um sonho, que tudo isso não passa de projeções, de crenças mentirosas a nosso respeito. Aí você pode estar se perguntando: "Ah, tá bom então, Renata, então de agora em diante eu só tenho que perdoar, dar a outra face, né? Virar saco de pancada de todo mundo". Não, não é isso. Perdoar não significa que você não vá colocar limites. Quando a gente perdoa e quando a gente já entendeu que o que vem pra gente faz parte daquilo que a gente criou, cada vez que vier uma situação para você que te machuque, você vai se perguntar: da onde isso vem? Mas cuidado para não tirar a culpa que você colocava fora, não tirar a culpa que você colocava no outro e introjetar e colocar em você e se perguntar: tá, ao invés de você corrigir a sua mente, né, usar o perdão para corrigir a sua mente, olhar o outro de uma maneira diferente, você vai olhar a você mesmo, então, como culpado de tudo o que te acontece a partir de agora? Não. Isso já é um pouco melhor do que se perceber como vítima, mas ainda não é sobre a verdade. A verdade é de que nem o outro e nem você tem culpa, ninguém tem. Lembra, são crenças criadas a partir da nossa crença de base, que é a crença de separação. A partir da nossa crença de separação, a gente se culpa, porque a gente acha que a gente cometeu algo pavoroso contra a nossa fonte, pavoroso contra Deus. E aí essa nossa culpa inconsciente é que vai gerar todos os outros tropeços, né, da nossa vida. Então, quando você consegue enxergar o outro pelo que ele é, você enxerga também você pelo que você é. Não vai resolver você tirar a culpa de fora e colocar a culpa dentro. Porque a partir do momento que essa cura acontece, a partir do momento que você se abre para que o seu ser superior, né, realize essa cura não é realizada por nós, é por nós, né? Porque de uma forma ou de outra, nosso eu superior somos nós mesmos, mas numa condição já de iluminação, numa condição já de outra dimensão, né? Mas quem age, quem traz essa cura é o nosso eu superior. Depois de caminhar por um tempo, né, nessa estrada do perdão, por assim dizer, você vai perceber que você vai deixar de se alinhar com situações com as quais você se alinhava anteriormente. Então, coisas que se repetiam na sua vida como um padrão, né? Vamos supor que toda vez que você arrumava um namorado, você arrumava um namorado que era controlador, né? Por mais que fossem pessoas diferentes. Você vai perceber que essa situação muda, porque você vai ter curado alguma coisa dentro de você. Você vai ter se desalinhado daquela vibração do parceiro controlador. Então, isso deixa de aparecer na sua vida, né? Tudo que a gente vê lá fora são alinhamentos de vibração. Então, tudo tem alguma coisa a nos dizer a nosso respeito. Tudo é uma forma da gente aprender alguma coisa a nosso respeito, mas sem se culpar, sem olhar e falar: ah, então eu sou um
a mosca do cocô do cavalo do bandido mesmo, porque olha tudo que eu tô criando para minha vida. Não, não é esse o propósito. O propósito do perdão é que essa limpeza aconteça tanto com relação ao outro quanto com relação a você mesmo. Só que existe uma grande pegadinha nisso tudo. Por isso que o perdão é a nossa melhor ferramenta de salvação, né? Do sonho e dessas criações equivocadas que a gente faz. A gente só consegue reconhecer o bem dentro da gente quando nós também somos capazes de reconhecer isso no outro. Sem isso, a gente não sai do sonho. Porque enquanto a gente estiver olhando para o outro, né, como nosso algoz, enquanto a gente estiver olhando para o outro e reconhecendo lá uma lista de coisas terríveis, é a mesma coisa que você vai estar julgando sobre você mesmo. Então não tem saída. Se o outro é agressivo, se o outro é péssimo comigo, se eu sou uma vítima de toda essa maldade, de toda essa crueldade que vem do outro, não tem saída. Você vai se condenar. Você vai estar condenando ele como algoz e você vai estar se amarrando junto como vítima. Mas se você for capaz de olhar além de todas essas crenças, além dessa casca e perceber que por trás de toda aquela sacanagem que a pessoa de fato fez com você, né? Se você conseguir olhar para toda essa sacanagem dentro do sonho, você vai perceber que ali atrás existe um ser de luz, existe um ser perfeito, tal qual você mesmo. E aí, esta é a ponte. O perdão, ele faz a ponte entre o mundo dos sonhos, que na verdade nada mais tá mais para um mundo de pesadelos, né? O perdão, ele faz a ponte entre o nosso mundo de sonhos doentios e o mundo real e o sonho feliz, como chama o livro Um Curso em Milagres, né? Através do perdão, a gente consegue olhar, a gente consegue perceber que por trás de todas essas crenças que este outro ser separado de você está projetando no mundo, existe um ser unido a você. Existe um ser que nunca se separou da sua fonte, tal qual você mesmo. Mas nos nossos sonhos de separação, porque são tantas as camadas, né? Primeiro a gente sonha que a gente se separa da nossa fonte. E aí, o reflexo dessa ideia, né? É o que a gente vê de separação no mundo. É o que a gente vê de diferenciação no mundo. Porque existem tantos formatos diferentes, vamos falar aí só de pessoas, né? Uns têm cabelo cacheado, outros têm cabelo liso, uns têm pele morena, outros têm pele clara. É tudo reflexo da separação, porque a separação, ela diferencia. Se a gente não for diferente, a gente não se enxerga separado. Mas, para a gente conseguir vivenciar o perdão, para a gente conseguir aplicar o perdão na nossa vida, a gente tem que ver além daquilo que os olhos do nosso corpo são capazes de nos mostrar. Quando a gente consegue ver além, quando a gente consegue ver o que existe por trás de todas essas crenças e de todas essas máscaras, a gente vai estar presenteando a nós mesmos com o reconhecimento de quem a gente é. Só que a gente não consegue muitas vezes fazer isso só olhando para dentro. Ou ainda que você consiga, ainda que você seja capaz de se conectar com a sua essência e reconhecer todo o bem que existe dentro de você, se na prática você também não conseguir enxergar isso em todas as pessoas que você está vendo fora, tem alguma coisa errada, certo? É mais uma vez o ego dizendo: você é diferente, você é especial. Os seus irmãos não são dignos, mas você é, porque você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido pela fonte para seguir esse caminho de iluminação. Olha só como você é especial. Então, se a gente não tomar muito cuidado, o ego a todo momento vai tentar trazer a gente de volta
para esse caminho de separação, para o caminho do sonho, para o caminho da ilusão. Então, se você quer mesmo se libertar dessas criações equivocadas que a gente faz sem perceber, a partir das nossas crenças, a grande chave, o grande segredo para isso é começar a olhar aquilo que acontece fora de você de forma diferente. Então, o primeiro passo, reconhecer que somos nós que estamos criando o tempo todo as nossas experiências. Segundo passo, entender que os nossos irmãos, né? Não sei, essa palavra irmãos parece também de um viés muito religioso, mas não é essa a ideia. Todas as pessoas que você vê fora de você, elas são tão perfeitas e tão criadas à imagem e semelhança de Deus como você mesmo. Quando você se entende, né, essas duas coisas, que é você que está criando e que o outro é tão perfeito quanto você se abre para que o seu ser superior atue na sua mente e corrija aquilo que num primeiro momento você viu como falho. E essa correção, ela nada mais é do que te ajudar a olhar além, te ajudar a perceber o outro tão perfeito quanto você é. E você vai se dar de presente essa perfeição e vai corrigir, vai ter a chance de corrigir na sua mente aquilo que você acreditou que era imperfeito, aquilo que você acreditou que era errado, aquilo que você acreditou que era torto, que não era suficiente, que era incapaz. Então, o perdão, ele tem essa mágica, né? Você acha que você tá dando, quando na verdade você tá recebendo. Porque dar e receber é a mesma coisa, Mas precisa partir do seu olhar. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vamos nos lembrar de praticar. Não adianta nada a gente entender e ficar com tudo isso no nosso racional. Aproveita aí no dia de hoje. Se aconteceu qualquer coisa que te fez julgar o outro, não precisa ser nem alguma coisa que você se sinta ferido, né? Que você se sinta machucado. Mas se você passou por qualquer situação onde você julgou o outro por alguma coisa, tente olhar com os olhos do perdão. Tente olhar além e praticar o perdão. Porque tem uma outra coisa muito legal a esse respeito. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente coloca o perdão em prática na nossa vida, mais as nossas crenças vão sendo limpas e chega uma hora, ele vai se tornar automático na sua cabeça. Você pode até julgar, mas você vai julgar, perceber e perdoar num piscar de olhos. Quando você se der conta, a sua vida vai estar completamente transformada. Porque você para de viver a partir das suas crenças e começa a viver a partir da verdade. Começa a viver a partir da visão do seu eu superior e não sobre as historinhas e não a partir das historinhas que o ego te conta. Tá bom? Era isso. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir e até a próxima.